Boa noite, meus amigos. Nós vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou pedir a vocês que, além do livro do nosso estudo, vocês peguem também o livro dos médiuns, tá bom? Acredito que todos estejam me ouvindo bem. Então, vamos pegar o livro dos médiuns, por favor. Deixando o livro dos médiuns aí ao alcance da mão, para que a gente possa começar o nosso estudo. Eu vou dando boa noite a todos vocês. Hoje, dia 8 de abril de 2022, são exatamente 18 horas e 10 minutos, e nesse horário nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu sempre gosto de lembrar que na quinta-feira nós estudamos a segunda parte desta obra, que são os ensinos de Jesus, nesse mesmo horário, 18h20, 18h30. E na sexta-feira, também no mesmo horário, nós estudamos as parábolas de Jesus. Dessa forma, a gente estuda toda a obra de Caibar Schutel. Então, nós estamos estudando a parábola das bodas, também conhecida por parábola do festim das núpcias. Mas antes de iniciarmos o estudo da nossa parábola, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, para estudarmos esta obra de Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo, as parábolas de Jesus. Que possamos, através do estudo dessas parábolas, crescer, Senhor, em moral, crescer em conhecimento evangélico, crescer nas leis, no conhecimento das leis divinas. E sempre agradecemos a Deus, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, a todos esses espíritos amigos que nos amparam e nos acompanham há tanto tempo, pelas inspirações, pela proteção, pelo amor e carinho que eles têm para conosco. Agradecendo ao Mestre Jesus por ter nos trazido esse Evangelho Redentor, que ilumina o nosso caminho. E agradecer ao Pai pela oportunidade da vida, por ter nos criado e nos dar inúmeras oportunidades para crescermos e nos aproximarmos dele. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, queremos sempre agradecer ao Pai, mas também lhe pedir por acréscimo de misericórdia, que abençoe e proteja todos aqueles nossos irmãos que nesse momento, encarnados ou desencarnados, não importa onde estejam, possam receber a sua bênção, a sua proteção, o seu amor e o seu esclarecimento. Que a tua luz, Senhor, continue sempre a iluminar os nossos caminhos. E que o Senhor sempre nos abençoe os lares, as casas espíritas e os nossos bons propósitos. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos estudando a parábola das bodas. Eu vou fazer a leitura dessa parábola antes de nós começarmos a conversar. Então, como eu falei antes, pedi para vocês pegarem o livro dos médiuns para ter como apoio para o estudo das parábolas de hoje. Então, eu vou começar a fazer a leitura da parábola. De novo, começou Jesus a falar em parábolas. Eu já até comentei isso com vocês, né? Ele fala de novo, quer dizer, Jesus sempre estava falando com o povo, com os seus discípulos, através de parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio,
E os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrarmos. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa é a nossa parábola que será estudada hoje. Nós estamos aqui nos comentários de Caibar. Nós vamos começar hoje o terceiro parágrafo do comentário, tá? O terceiro parágrafo do comentário. E no terceiro parágrafo diz assim: a parábola das bodas, a parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Então a gente tem que entender o seguinte: a parábola não é uma história que aconteceu verdadeiramente. É bom a gente frisar isso, porque às vezes a gente acredita, né, ou melhor, a gente esquece disso e acha que esses fatos narrados na parábola, como a parábola do semeador, como a parábola do filho pródigo, foram fatos ocorridos. Não. A parábola é uma alegoria, tá? Então, não é fato ocorrido verdadeiramente. Então, ele diz isso: a parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação, uma história que Jesus, é um recurso pedagógico que Jesus utiliza, tá? Para fazer uma comparação do que se verificava naquela época até com o próprio Mestre Jesus. Os primeiros convidados foram os doutos, os mais sábios, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas e fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o Rei dos Céus, sem medir nem pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, a luz, o verbo, de quem queria celebrar condignamente as bodas. Então, nesse evento soleníssimo, quem deveriam ser os primeiros convidados? Os homens mais bem preparados, os mais sábios, aqueles que tinham maior conhecimento. Esses deveriam ser os primeiros convidados, né? Afinal, sem medir, sem fazer nenhum tipo de sacrifício, o Rei dos Céus, né, havia mandado à terra o seu filho, a luz, o verbo, e queria, né, celebrar com aqueles mais bem preparados essa chegada do seu filho. Era uma festa comemorativa. Então ele convidou primeiramente aqueles mais capacitados. E aí ele diz aqui, né? E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo? Até então, na teoria, né? E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e comparticipar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos de materialização e desmaterialização por ele operados, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do Tabor,
a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte. Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte, o sermão profético, o sermão da ceia, seus ensinos, suas parábolas, senão os doutores, os rabinos, os sacerdotes? Porque, logicamente, presume-se o quê? Que aqueles que têm maior capacidade, isso é o que a gente presume, né? Que aqueles que têm maior capacidade intelectual sejam os mais capazes e preparados para compreender a religião, as leis, a filosofia. É isso que a gente acredita. E aí ele diz aqui, seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas? Então, se a gente realmente fizer uma pergunta disso, chegar e dizer assim, olha, gente, vai haver um seminário de filosofia transcendental, vai haver um seminário de teologia, vai haver um seminário falando sobre a história do espiritismo, sobre a história das religiões. Quem você acha que está mais bem preparado para participar desse evento? Você vai dizer o quê? Os doutores, os filósofos, os professores, os homens cultos, os sábios, né? os religiosos. Não é isso que a nossa cabeça diria? Claro. Ah, não, eu vou trazer aquele rapaz que está ali trabalhando como flanelinha, que eu sei que é analfabeto. Eu vou trazer aquela mulher moradora de rua que está sentada lá na praça com pires pedindo moedinha, que não sabe nem assinar o nome. A lógica, não é? A nossa cabeça vai dizer o quê? Claro que não. Eu vou chamar um PhD, porque aquela pessoa ela vai chegar ali e não vai entender nada. Ela não vai entender nada do que está sendo dito ali. Aí vem aquela frase que a pessoa vai dizer o quê? Seria como jogar pérolas aos porcos. Eles não vão saber avaliar aquele conteúdo. É o que a nossa lógica afirma. E é o que o Caibar está dizendo, está perguntando. Quem seriam os mais aptos? Os mais aptos seriam aqueles que o Senhor convidou inicialmente. Porque o Senhor convidou inicialmente, está aqui no quarto parágrafo, né? No quarto parágrafo. Os primeiros convidados foram os doutos. Doutos são os mais capacitados. Foram os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes. Ele seguiu essa lógica. Mas olha o que vai acontecer. Infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje, nos dias atuais. Infelizmente, o que aconteceu naquela época, 2000 anos, é o que está acontecendo ainda hoje. Esta gente toda, quer dizer, esses doutos, toda ela se dá por escusada. Escusada quer dizer, é aquele grupo que se esquiva de algo, né? Que alega dizer, não, eu não necessito. É aquele que arruma uma desculpa para não participar daquilo. Então ele diz aqui, toda essa gente se dá por escusada. Uns porque tem de tratar do seu campo, outros do seu negócio, outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarram os servos encarregados do convite, ultrajam-nos e se não matam, é porque temem o Código Penal que vigora na época nova em que nos achamos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, pela lógica,
Os doutos deveriam ser os primeiros convidados, e são, mas eles buscam se esquivar do convite. Eles arrumam uma desculpa. Não tenho tempo para esse negócio de ficar de religião. Eu tenho umas coisas a cuidar. O negócio de religião é o ópio do povo. Eu gosto de outras coisas. Então, aqueles que deveriam aceitar o convite, por estarem intelectualmente mais bem preparados, são os que se esquivam, não aceitam o convite. E até, como ele disse aqui, às vezes, ultrajam aquele que está levando o convite. Aí ele continua aqui. Que fará o Senhor desta gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquiescer? Aquiescer quer dizer aderir, aceitar, admitir aos seus reiterados convites. O que fará o Senhor? Ele convida reiteradamente, ele convida insistentemente, mas essas pessoas recusam o chamamento, não querem aceitar o convite. O que deve fazer o Senhor? E aí ele diz aqui, quem é o culpado? Quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Gente, essa pergunta, ela é atualíssima. Acompanhe a pergunta. Olha só. Quem é o culpado? Ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas indivíduos sem competência nenhuma para a execução da tarefa? O Senhor convidou os mais doutos para conhecer o seu evangelho e realizar um grande trabalho de divulgação desse evangelho pelo mundo, para que esse evangelho console, esclareça e reerga o homem caído e leve todos o mais rápido possível para estarem próximos do Senhor. Isto não está acontecendo, porque os doutos não aceitaram o convite. Então, outros menos preparados acabam participando do banquete, se assenhorando desse evangelho e fazendo com ele o que querem, tá? Sem ter nenhum preparo verdadeiro para isso. Então, olha a pergunta: quem é o culpado? Ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para esta cerimônia? Quem é o verdadeiro culpado? E aqui ele falou do traje nupcial, né? Nós vamos pegar aqui o livro dos médiuns para a gente entender, não é, o que seria esse traje nupcial. Livro dos Médiuns, questões 54 até 56. Da 54 a 56. Segunda parte, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria.
Item 54 a 56. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Opa. 54 diz assim: numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, que tem em sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, né, o espírito, há no homem três componentes: a alma, o corpo e o perispírito. A morte é a destruição, ou antes a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos, tomando em consideração apenas o elemento material, ponderável à medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame dessa questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca, isso é bom sublinhar, tá, gente? A alma nunca está desligada do seu perispírito. Sublinhem esse fato, essa frase. A alma nunca está desligada do seu perispírito. Porque isso foi dito pelos espíritos. Então, é a pura verdade. Denise, lê para a gente o item 55. Onde chama uma centelha. Lê um pouquinho mais alto. Tá baixinho. Dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Aqui não se poderia atribuir forma determinada, mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura
e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Vamos sublinhar algumas coisinhas aí. Vamos sublinhar essa frase. O espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Sublinha essa frase. O espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Outra frase que nós temos que sublinhar. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito. Certo? Agora eu vou pedir para o Alberto. Alberto, dá para você ler a 56 para a gente? Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito. Há com que, em todos os tempos, se apresentaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma, tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o conhecerem. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível,
no estado normal. Dizemos no estado normal porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Vamos sublinhar aqui a primeira frase do item 56. Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Falamos até sobre isso ontem, né? Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Então, é aquilo que fica mais marcado nessas três questões, que o espírito, né, ele nunca se separa do seu perispírito, isso é certo, ele está sempre revestido, o espírito, por um envoltório, e o que diz aqui a questão 56, que eu pedi para vocês sublinhar. Ele tem a forma humana, e quando nos aparece, é geralmente com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. Essas três, e a 57 também, depois, a 58, até a 59, são questões importantíssimas sobre o perispírito. Eu aconselho depois vocês lerem a 57, a 58 e a 59 para termos um entendimento maior e mais profundo sobre o perispírito, porque aqui no Livro dos Médiuns está bem detalhado, né? Então vamos voltar aqui, eu vou voltar ao parágrafo anterior do livro do Caibar, quando ele diz: quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? O que acontece com o nosso perispírito quando a nossa moral não é das melhores? O perispírito se ressente energeticamente, não é? Ele se ressente energeticamente. Se o indivíduo não tiver uma moral, uma boa moral, uma moral satisfatória, isso vai, de alguma forma, se revelar no perispírito. Então, ele diz aqui, tem pessoas sem o traje nupcial adequado participando desse banquete que deveria ser para os escolhidos, para aqueles mais bem preparados. Tem gente aí participando dessa cerimônia, se apropriando, né, do evangelho, que é algo divino, e fazendo uso desse evangelho para interesses pessoais. Nós não estamos vendo isso hoje? Está aí, gente, para quem quiser ver nos jornais da televisão. E o interessante, quer ver como a gente está vendo isso? É apenas uma análise que vem bem a calhar para o que a gente está dizendo. Tem falsos profetas se utilizando do evangelho para prejudicar a educação. A educação é a coisa, vamos dizer assim, mais importante para o espírito. Sem educação, o espírito não evolui. Lembra? Que Kardec falou? Espíritas amai-vos, mas espíritos instruí-vos. E nós já vimos na aula anterior o que é a instrução. A instrução é o conhecimento. É a luz, não foi isso que nós estudamos? Lembra? Amor e instrução. Amor e instrução. Estudamos isso. Amor e instrução. O amor é o sentimento e a instrução é o conhecimento. E o conhecimento nos ajuda até ao aprimoramento da nossa moral. Porque aquele que tem mais conhecimento vai conseguir
compreender melhor os ensinos. Então, o que nós estamos vendo? Pessoas sem a túnica nupcial, sem a veste apropriada, tomando conta do evangelho e usando esse evangelho para macular a educação. E são pessoas que se dizem doutas, se dizem religiosas, mas elas não têm a veste nupcial apropriada. De quem a culpa desse evangelho está sendo entregue a esses. Aí ele diz aqui, ele vai dizer aqui, ó, leiam a parábola das bodas de Escaibar. Os senhores padres, quando ele diz padres, vamos colocar aqui os senhores religiosos, tá? Porque a gente sabe por que Caibar ia em cima dos padres. Mas vamos trazer para hoje, quase 100 anos depois, porque esse livro foi escrito em 1928. Então, tem quase 100 anos. Vamos trazer para os que se dizem religiosos hoje. Leiam a parábola das bodas, os senhores religiosos. Os que se afirmam religiosos. Os senhores doutores, os senhores ministros. Ué, ele estava sabendo há 100 anos atrás? Há 100 anos atrás, ele estava sabendo? Os senhores ministros, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores com uma ciência sem base e uma religião toda material, sem provas, sem fatos, sem raciocínio. É aquela religião assim, ó, não pode pensar, não pode raciocinar, tem que me seguir e obedecer com a venda do olho. Não é isso que muitas religiões pregam? Tem que me obedecer, tem que fazer o que eu mando, tem que me seguir com a venda no olho. Bem amarrada, porque pode ser que apareça uma frechinha e a pessoa consiga enxergar. Aí ele diz aqui, digam quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte. Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas, para os doutores, né? Eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviriam perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo, e combatendo o espiritismo, estão combatendo os ensinos de Jesus. Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o evangelho resgatado. Então, se combatem o evangelho, combatem a moral, os ensinos de Jesus, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo anti-beijo, estão combatendo o espiritismo. Estão combatendo o espiritismo. Porque espiritismo é sinônimo de evangelho. É sinônimo de cristianismo. E não é só sinônimo, é o cristianismo redivivo. É o cristianismo que se espalhou pelo mundo. É o cristianismo primitivo, verdadeiro, puro. Então, quando você não aceita o ensino de Jesus, não aceita a moral cristã, você está negando o espiritismo, está combatendo o espiritismo. Então, quem são os culpados? São esses que foram convidados para participar do banquete e não aceitaram. E abriram vaga para os falsos profetas, para os mercadores da religião. Entendeu? Eu trouxe aqui um PDF para a gente fazer uma reflexão. Deixa eu abrir aqui. Deixa ele abrir. Deixa eu fechar aqui. Opa. É um trecho do livro Renúncia,
de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nessa segunda parte, capítulo 3, Testemunhos de Fé. Alcione, e o nome dela é assim, Alcione, tem um acento agudo no i. É a personagem e ela vai contar para os amigos da família onde ela se encontra como é que na Espanha, país de onde ela nasceu, era realizado o estudo do Evangelho. Ela diz aqui, segunda parte, capítulo 3, Testemunhos de Fé. Lá na Espanha, ela está conversando que essa família é uma família católica que realiza um culto na sua casa, né? E eles perceberam que ela era religiosa e pediram a ela se ela poderia, naquela noite, dirigir o Evangelho. E aí ela vai explicar para eles como é que eles faziam, porque parece que aquela família católica, eles faziam assim, eles liam quase todo um capítulo do Evangelho, ou liam assim 10, 15 versículos, e depois faziam uma análise daquele conjunto de versículos. E ela vai falar para eles que lá na Espanha, onde ela vivia, porque ela mudou, né? Parece que ela agora está morando na França, como era feito, era diferente de como essa família faz. Então ela vai explicar, ela vai dizer assim, lá na Espanha, onde eu morava, explicou a jovem Alcione, líamos apenas um versículo de cada vez. Porque essa família faz o culto, só que eles liam vários versículos. 5, 6, 7 versículos, né? Para depois analisar todo o grupo. Ela diz que não. Eles liam apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal, quer dizer, material, esse único versículo que era lido em cada culto, fornecia cabedal, material de exame e iluminação para outras noites de estudo. Ela está dizendo que, às vezes, um versículo do Evangelho dá condições de você fazer uma palestra. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Quem fala muito isso é o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, né? O Evangelho é um vasto caminho ascensional. Já ouvi várias vezes ele falar sobre isso nas palestras dele. E ele sempre diz, Emmanuel diz que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Gente, analisa esse trecho. Só esse período diz assim, chegamos à conclusão de que o Evangelho, que é a boa nova do Senhor, boa nova são as notícias vindas do reino, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. É um caminho que nós deveremos percorrer para ascender a iluminação, para ascender, para evoluirmos, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento a instrução e aplicação de todos os detalhes. Perceberam, gente? De todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro gravíssimo. Então, olha aí aqueles que acham que são profundos conhecedores, olha aqueles que se apropriam do Evangelho, entendeu?
que se apropriam do evangelho sem a veste apropriada para tal serem para participar do banquete. São esses que presumem haver alcançado o termo, né? A totalidade dos ensinos do evangelho, com uma simples leitura, um estudo muito superficial, fazendo uma pequena reflexão do que está sendo ali expresso. Isso é um erro grave, diz Emmanuel, porque o texto dessa obra é de Emmanuel, e ele colocou isso na voz da personagem Alcione. Ela diz aqui, ó, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, você precisa conhecer, meditar, refletir, sentir e viver essa experiência. Reparem, conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisição, tem uma ordem: conhecer, refletir, sentir e experienciar. Nesta ordem de aquisição, não basta estar informado. Um preceptor, quer dizer, um professor do mundo, nos ensinará a ler. Qualquer mestre pode nos ensinar a ler. Agora, o mestre Jesus, eu até vou voltar, é um preceptor, um professor do mundo, nos ensinará a ler. Agora, o mestre Jesus, porém, nos ensina a proceder, diz Emmanuel, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Então, é indispensável a cada passo da existência termos o mestre ao nosso lado, porque ele nos ensina a proceder, a como agir. Ele diz, meu filho, observa como eu faço, faça igual. Então é indispensável ter o mestre ao nosso lado. E aqui, ó, é a cada passo da existência. Não é só durante um certo tempo. Eis porque, excetuados versículos de saudação apostólica, tirando aqueles de, meus amigos, que Deus o abençoe, estou feliz em estar aqui com vocês, né? Ou aqueles da despedida, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na santa paz. Então, retirando os versículos de saudação apostólica do início de um texto ou do final de um texto, qualquer dos demais versículos conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros que impede, que compete a cada um de nós conhecer e empregar a benefício próprio. Gente, esse texto que eu trouxe aqui de Alcione, quando ela está, e tudo isso, né? Emmanuel fala através da palavra da personagem, orientando aquela família católica que fazia o culto do lar, só que a família fazia o culto assim, eles pegavam metade de um capítulo, quer dizer, com vários versículos, liam e faziam uma análise daquele grupo completo. E ela diz, não, lá na Espanha, nós aprendemos com o padre, que havia um padre, né, esse padre era o Emmanuel, que foi o orientador dela, que você tem que estudar versículo a versículo no seu evangelho. E que o estudo do evangelho é um longo caminho ascensional. Esse trecho desse livro, Renúncia, é belíssimo. Quantos ensinamentos tem nesse trecho, gente? Se a gente analisar esse trecho que eu trouxe aqui desse PDF e fizermos uma análise profunda, quanto de ensinamento tem nesse trecho?
Não é? Ele diz tudo ali, Emmanuel. Ele coloca a importância do Evangelho para cada um de nós, para a nossa ascensão, para nosso processo evolutivo. E que nós temos que ter a presença do Mestre ao nosso lado a cada passo da existência. Porque ele é o verdadeiro mestre. Então, voltando aqui ao livro do Caibar, né, ele diz aqui nesse parágrafo, se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo e o evangelho. Então, nós precisamos não só conhecer e estudar a parábola das bodas, mas todo o evangelho. Né? Nós deveríamos fazer o nosso culto do lar da Bíblia, do Novo Testamento. Pegar o Evangelho de Mateus, pegar o Evangelho de Marcos, pegar o Evangelho de Lucas, pegar o Evangelho de João e colocar no nosso Evangelho. Ler 1, 2 versículos, aquele versículo que tem aquele texto que dê sentido, analisar. Porque é o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa está no Evangelho. Gandhi já tinha dito isso. Se todos os livros do mundo, se todos os livros religiosos do mundo se perdessem e ficasse só o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Então, dentro do Evangelho do Senhor, tem tudo que a humanidade necessita, que necessitou, que necessita hoje, que sempre necessitará para trilhar esse vasto caminho ascensional que Emmanuel nos apresenta. Vamos voltar aqui para o último parágrafo desse trecho. Entretanto, o fato é que os indoutos, né, os não doutores, os pequenos, os humildes de hoje, né, os humildes de hoje, como os indoutos humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios e portentosos. Quer dizer, os não doutos e os humildes de ontem e os não doutos e humildes de hoje é que estão fazendo o que os doutos deveriam fazer. E mesmo sem letras, quer dizer, sem cultura, sem intelectualidade, sem diplomas, sem representação e sem veste, né? Mesmo ainda tendo o perispírito ainda bastante, um pouco nebuloso, auxiliado pelos poderes do alto, porque apesar do perispírito não ser purificado, ele tem boa vontade, e isso conta muito. Então ele diz aqui, né? E mesmo sem letras, sendo homens incultos, sem representação, sem títulos e sem veste, sem ter o perispírito, a veste nupcial apropriada, auxiliado pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. Então, os homens de boa vontade, mesmo não tendo cultura, nem a veste nupcial apropriada, é que estão atendendo o chamado Senhor. Porque quem deveria estar em primeiro lugar eram os doutos. Mas eles recusaram o convite. Então, esses outros que têm boa vontade aceitaram o convite do Senhor. Estão fazendo esse trabalho. E aí é o Senhor, vendo o esforço de cada um, está amparando e auxiliando esses homens nessa caminhada. Perceberam como essas parábolas, elas
nos trazem um esclarecimento fantástico sobre tudo isso, sobre aquilo que nós necessitamos verdadeiramente aprender e aprender. Esse texto do livro Renúncia, eu não sei se vocês anotaram o capítulo, a parte do livro, procurem no livro Renúncia esse trecho. Esse trecho aí está na segunda parte, eu não me lembro o capítulo, mas eu coloquei aí para vocês. Se vocês devem ter anotado, é sempre bom anotar. Procurem esse capítulo, leiam esse trecho mais completo. Emmanuel traz para a gente uma lição fantástica sobre a necessidade que nós temos de abraçar, conhecer, abraçar o Evangelho, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário sobre o que nós estudamos na aula de hoje? Ana, quer falar alguma coisa? Eu lembrei da parte do Evangelho que Jesus, né, quando ele ia pregar lá, ele falava com as pessoas mais simples, né? Se reunia com as pessoas mais simples. Exatamente, porque ele percebia que eles tinham o quê? Boa vontade. E queriam realmente aprender. Né? Eles queriam realmente aprender. E isso é importante. Né? Isso é muito importante. Porque muitas vezes aquele que está mais bem preparado não tem assim muito interesse, acha que o que sabe já é o bastante. E desdenha dessa maravilha que é o Evangelho do Senhor. E os mais simples, Jesus sempre falou isso, né? Os mais simples terão melhores condições de compreender. Isso, muitas vezes, não vai ser bem entendido pelos mais doutos, por aqueles que têm maior conhecimento. Então, realmente, eu achei muito bom isso. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa parte do estudo de hoje, das parábolas, tá? Sempre agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos concede de estudar esses temas tão importantes para todos nós.